Olá, vamos para a nossa última atividade do dia. Hoje, com o seu conteúdo de ciências, você não vai responder nenhuma questão. No entanto, a leitura ela é fundamental para a gente compreender os conteúdos. Então, hoje, você vai tirar aqui 10 minutinhos para fazer a leitura do texto referente ao reino vegetal. É esse texto aqui, da página 34, 35 e uma coluna da 36, certo? Nessa leitura que você vai fazer, você vai conseguir perceber a importância dos vegetais na nossa vida. As plantas, assim como nós, elas são seres vivos. Estão lembrados que a planta, ela nasce, ela cresce, reproduzem-se e morre. Então, já que ela passa por todas essas fases, a planta é um ser vivo e que é muito importante para a nossa vida. Você sabia? Através dos vegetais, nós podemos nos alimentar e ela também tem um papel muito importante para tornar o nosso clima mais agradável, para embelezar as nossas casas, as nossas cidades, os nossos jardins e também é importante para tornar o nosso ar, o ar que nós respiramos, mais puro. Então, nós precisamos preservar esse importante recurso da natureza que nos serve para tanta coisa, não é? Para viver, as plantas elas precisam de algumas coisinhas. Vamos lembrar quais são? As plantas elas vão precisar de água, de luz, de espaço e de terra apropriada. Você sabia que as plantas elas podem viver em diferentes ambientes? Existem aquelas plantas terrestres que vivem na terra. Existem também as plantas aquáticas que vivem na água e também as plantas aéreas. Como assim, tia, plantas aéreas? Elas vivem suspensas com o apoio de outras árvores ou então grudadas na parede. Você já viu aquelas plantas que elas conseguem, ir caminhando pelo muro? Essas plantas também são plantas aéreas e outras que nascem, e ficam grudadinhas em outras árvores. Então, são chamadas também de plantas aéreas. Então, vamos lembrar? As plantas, elas são seres vivos que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Para que elas possam crescer bonitas e fortes, elas precisam de água, de luz, de espaço e de terra apropriada. E elas podem ser plantas terrestres, aquáticas e aéreas. Muito bem, então aprendemos a primeira folha. Vamos para a segunda? Aqui nessa segunda parte, nós vamos conhecer um pouquinho da importância das partes das árvores, das nossas plantas. Você sabe quais são as partes das plantas? Tá bem aqui no início, As plantas são formadas por folhas, caule, raízes, flores e frutos. Tranquilo sobre as partes das plantas? Muito bem. Aqui você vai fazer a leitura e vai conhecer qual é a importância de cada uma delas. Mas vamos ler resumidamente aqui junto com a tia? A raiz. A raiz é a parte da planta responsável por prendê-la ao solo ou a qualquer outra superfície. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos e transporta água, sais minerais e os alimentos para as demais partes da planta. E as folhas? As folhas produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e transpiração dos vegetais. Viu só a importância das folhas? Você sabe por que as folhas elas têm essa cor verde? É por causa dessa substância aqui, chamada de clorofila. É ela a responsável por dar esse pigmento, essa cor verde às plantas. É essa substância aqui chamada de clorofila. As flores, quais são a função das flores? As flores são os órgãos reprodutores
de algumas plantas e podem dar origem a outros frutos e sementes. Muitas flores são coloridas e têm cheiro. Os frutos guardam as sementes que ficam em seu interior e dão origem a outras plantas. Também serve de alimento, fornecendo muitas vitaminas ao nosso organismo. Viu só as partes das plantas? Quais são mesmo as partes das nossas plantas? As folhas, o caule, a raiz, as flores e os frutos. Tranquilo. Então, quando você fizer a leitura aqui, você vai conhecer um pouquinho sobre a importância de cada uma dessas partes das plantas. E na nossa última folha é apenas essa parte aqui. As plantas e o seu alimento. Você sabia que as plantas produzem o seu próprio alimento? Não? Pois é. As plantas, diferentes dos outros animais, elas conseguem produzir o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Para conseguir produzir o seu alimento, as plantas necessitam de água, de gás carbônico e de luz captada através da clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta, um açúcar chamado de glicose. Ao mesmo tempo que produz o seu próprio alimento, a planta libera o oxigênio pelas folhas. E o oxigênio é esse gás essencial para a nossa vida. Muito bem, meninos e meninas, nós terminamos aqui a explicação do seu conteúdo, no qual você teve a oportunidade de aprender um pouquinho sobre as partes das plantas, não foi isso? E também dos tipos de planta que nós podemos encontrar, aquelas plantas terrestres, aquáticas e aéreas. E também viu que as plantas, ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese, que é esse açúcar aqui que ela consegue produzir através da água, do gás carbônico e da luz do sol que ela capta pela clorofila. Então, ela produz a glicose, esse açúcar que ela alimenta. Aqui nesse desenho, você tem esse processo, não é? Você tem a raiz da planta, onde a planta, as raízes vão captar a água e os sais minerais, e o caule vai levar essas substâncias para toda a planta. Você tem aqui o gás carbônico, que é captado pelas folhas, não é? Lembra que a gente viu que essas folhas verdes, ela tem essa cor devido à clorofila? Então, a clorofila aqui das folhas, ela vai captar esse gás carbônico, que vai produzir a glicose junto com o auxílio da luz solar. E quando ela produz isso, ela libera para nós o oxigênio que nós tanto precisamos para a nossa sobrevivência. Hoje você não vai responder o conteúdo é só na aula de quarta-feira. Você hoje vai tirar para estudar esse conteúdo, tá bom? Fazer a leitura. E eu quero, meninos e meninas, todos estudando para valer, lendo os conteúdos de verdade, certo? Muito bem, então terminamos aqui a nossa aula de ciências. Eu espero que você tenha compreendido e que agora faça a leitura do seu conteúdo. Então, até amanhã em nossa aula online. Tchau!